dia, pessoal, tudo bom? Estamos começando mais uma Mama Responde, sexta-feira, que dia é hoje? Deixa eu ver aqui, que dia é hoje? Dia 25 de setembro, sextou, né? São 9 horas da manhã, 9 horas e 2 minutos, horário de Brasília, e a gente está começando mais uma Mama Responde. Para quem está chegando aí, oi Maíra! Oba, que bom que você está aqui. Vai poder compartilhar com a gente suas experiências. A gente vai falar sobre infância, como ajudar as crianças a terem mais saúde. Então, para quem está chegando, a gente tem esse encontro todo dia, às 9 horas da manhã, uma Mama Responde, que vocês podem trazer suas dúvidas, suas questões, aquilo que tira o seu sono, para a gente conversar junto, trazer um pouquinho de clareza e olhar da Ayurveda, que é esse sistema médico tão profundo e tão transformador, para a gente ter mais saúde, tá bom? Então, todo dia às 9 da manhã, vocês estão convidadas a estarem aqui comigo para a gente conversar. E hoje a gente vai falar sobre as crianças. Já tem um bom tempo que eu não falo sobre saúde infantil aqui no Mama Ama, mas esse tema faz parte da minha vida, primeiro porque eu sou mãe, segundo porque eu acho esse universo muito encantador e muito importante para o desenvolvimento da saúde humana, né? E quanto mais eu estudo, mais eu descubro quão importante é, de fato, a gente cuidar desse período, que é um período que passa tão rápido, mas que é tão fundamental para a vida de todos nós. Muito do que nós somos hoje, a forma como a gente se alimenta, a forma como a gente se relaciona com as pessoas, a forma como a gente lida com a nossa mente, com as nossas emoções, é um reflexo do que aconteceu, né, lá desde a vida intrauterina e nos primeiros anos após o nosso nascimento. Então é bem importante a gente conhecer o que a gente pode fazer para apoiar as crianças nessa fase. E aí, Maíra, tudo bom por aí? Está conseguindo me ouvir bem? Me avisa, por favor, que a gente começa. Se puder mandar um sinalzinho. Raquel, bom dia, Raquel. Se vocês puderem me avisar se o som tá bom, se tá saindo bem, pra gente poder começar. Ah, esqueci, deixa eu botar aqui Oi, Celi, tudo bom? Vou botar aqui o assunto para quem chegar depois, se tiver interesse no tema, ficar. Bom dia! Que bom que o som tá funcionando. Deixa eu botar aqui o comentário. Bom, todas que estão aqui são mães? Celi, Maíra eu sei que é. Então hoje é um papo de mãe. Celi acho que também é, né, Celi? Bom, enquanto a Celi responde, eu vou começando, tá bom? Então agora a gente está começando oficialmente uma Mama Responde número 72, aqui direto do Rio de Janeiro, são 9 horas e 6 minutos, eu sou a Bia Carneiro, fundadora do Mama Ama, e hoje a gente vai falar sobre infância, saúde infantil, crianças. Vou trazer um pouquinho do olhar da Ayurveda para essa fase da vida e dar dicas preciosas para a gente adotar com os nossos pequenos, tá bom? Então, para a gente começar a falar de infância, eu acho importante a gente começar a entender primeiro, né, o olhar que a Ayurveda tem sobre a nossa existência, sobre esse universo, esse planeta, essa natureza. Então, o primeiro conceito importante é a gente entender, eu já falei algumas vezes aqui, de que a partir do olhar da Ayurveda, tudo no universo é formado pelos 5 elementos. Quais são esses 5 elementos? Terra, água, fogo, ar e espaço. Esses 5 elementos, eles atuam em tudo, né? Eles atuam no nosso corpo, na nossa mente, na natureza. Alguns deles a gente consegue ver, outros a gente consegue sentir, mas eles estão presentes em tudo, né? Eu já dei em algumas outras oportunidades, eu já dei exemplos bastante de como perceber eles na natureza e em nós, tá? Eu acho que agora não é o escopo da conversa de hoje.
Mas enfim, então esses 5 elementos estão em tudo e eles atuam no nosso corpo também e são responsáveis por todas as nossas funções fisiológicas. Uma forma da gente entender a atuação desses 5 elementos é através do conceito de doshas, que é um conceito bem importante dentro da Ayurveda, né? E que grande parte das pessoas que já teve algum contato com a Ayurveda, em geral, um dos primeiros contatos acontece por meio dessa palavrinha mágica, que é dosha. Então, dosha, né, a gente tem 3 doshas, na verdade são 5 doshas, né, 3 que atuam no corpo e 2 na mente. Então, os doshas do corpo são Vata, Pitta e Kapha, tá? Então, os doshas, eles são os responsáveis por todas as nossas funções fisiológicas, porque, na verdade, eles são uma forma da gente entender a atuação dos 5 elementos. Então, Vata tem predominantemente o elemento ar e espaço, o Pitta, o fogo e a água, e o Kapha, água e terra. Então, esses elementos e os doshas, assim como eles atuam em todas as nossas funções fisiológicas, eles também atuam nos ciclos do dia e da noite, e eles também atuam nas fases da vida. Então, quando a gente está olhando as fases da vida, que é hoje o que a gente vai olhar para a infância, que é uma dessas fases da vida, é importante a gente entender quais são as qualidades que prevalecem durante essa fase da vida, para que a gente possa atuar de forma a manter essas qualidades em equilíbrio, tá? Para que a gente mantenha qualidades em equilíbrio, a gente precisa também conhecer um pressuposto básico dentro da medicina ayurvédica, que é semelhante aumenta semelhante e oposto trata oposto. Então isso é muito importante, tá? Vocês vão entender mais para frente, mas guarda por enquanto essa informação: semelhante aumenta semelhante, oposto trata oposto. E aí, voltando para os doshas, quando a gente está olhando para as fases da vida humana, né, a gente pode dividir a vida humana em 3 grandes fases: infância, fase adulta e a velhice. Na infância, as qualidades que estão prevalecendo na infância, elas estão muito relacionadas às qualidades do dosha Kapha, que lembra, eu falei que é o dosha onde predominam as qualidades dos elementos terra e água. Então, para a gente entender a infância, é importante a gente entender as qualidades do Kapha. Quais são as qualidades do dosha Kapha? Eu trouxe aqui o meu livrinho, do Ashtanga Hridayam, para não esquecer nenhuma dessas qualidades, e ele descreve lá, logo no início do livro, ele bota aqui que o dosha Kapha é oleoso, pesado, lento, macio, estável, tá? Essas são as qualidades do dosha Kapha. E o dosha Kapha, ele fornece coesão, estrutura, lubrificação. Por isso que tudo que no nosso corpo tem a ver com estrutura, coesão, lubrificação, tem muito a ver, tem muitas das qualidades do dosha Kapha. E esse dosha, né, pelas suas qualidades, ele estabelece uma estreita relação com essa fase da vida que é a infância. Então, a infância, quais são as características principais da infância? A gente está construindo o tecido, né? Então a criança está em grande desenvolvimento de tecido, ela está criando massa muscular, todos os tecidos, né, estão se desenvolvendo de forma muito acelerada, muito rápida, ela está crescendo. Só a gente reparar, e quanto menor é a criança, mais a gente vê esse crescimento acelerado acontecer, né? Quanto que um bebê cresce no primeiro ano de vida dele? É muita coisa. Depois, à medida que a criança vai crescendo, essa taxa de crescimento vai ficando menos acelerada, vamos dizer assim, mas ainda assim é uma fase que é marcada por um rápido crescimento, por um rápido desenvolvimento dos tecidos, tá? E tudo que envolve desenvolvimento de tecido, crescimento de tecido, formação de tecido, tem o dosha Kapha trabalhando ali predominantemente, tá? Então, a infância, ela tem muito das características do Kapha, tá? Então, por isso que a gente vê assim nos bebês, né, independente da constituição do bebê, ou seja, independente de quais os elementos que prevalecem ali na constituição daquele bebê, grande parte dele, se ele estiver sendo bem nutrido, bem alimentado, vai ser meio que um bebê Michelin em algum momento, né? Porque vai criando aquelas gordurinhas, aquelas dobrinhas deliciosas. Isso é Kapha puro, né? É a ação visível do dosha Kapha em nós. Tá? E depois a tendência é que isso vai se ajustando e o bebê, depois de um tempo, né, à medida que a criança cresce, ela vai perdendo essa característica bebê Michelin
e vai assumindo, sim, uma característica mais de acordo com a sua própria constituição. Aqui a internet. Então, a infância é um momento de construção, seja a construção de tecidos, né, corpo, massa corporal, a criança está se desenvolvendo, seja a construção de algo mais sutil, que tem a ver com a visão de mundo da criança, né, com a base mental e emocional dessa criança. Então, é um momento de construir, seja o corpo físico, seja o corpo mental e emocional. E nós, como pais responsáveis, cuidadores, mesmo se você não for pai nem mãe, mas se você convive com criança, enfim, se você tem alguma relação com criança, a nossa tarefa enquanto adultos é apoiar esse processo de desenvolvimento e de crescimento e não atrapalhar, né? E a gente apoia esse processo dando o que é o melhor que a gente pode dar para isso, seja em termos de alimentação, seja em termos de rotina diária, né, de estilo de vida. Porque a partir desses cuidados de alimentação e estilo de vida, a gente vai estar contribuindo de forma muito ativa para construir as bases, os pilares da saúde desse indivíduo, né? A gente tem que sempre lembrar que a criança, o nosso bebê, a nossa criança, não vai ser criança para o resto da vida, né? Vai ser um adulto daqui a pouco. Quando essa criança estiver com 30, 40 anos, vai ser um adulto como você, vai estar aí andando no mundo, se relacionando com as pessoas, se alimentando, enfim. E grande parte do que ela vai ser lá na frente, com 40, 30 anos, é um reflexo do que ela aprendeu e do que ela construiu nessa fase inicial da vida, que é a infância. Então, a infância ela começa a partir do nascimento e vai até a puberdade, tá? E aí a puberdade vai variar de criança para criança, a idade, mas é basicamente esse período, tá? Do nascimento até a nossa puberdade, ok? E outra informação que eu acho legal trazer, né, para vocês é que por ter essa característica, pela infância, está muito relacionada com o dosha kapha, com esse momento de construir tecidos. Qual é o sabor que a criança em geral gosta, né? Vocês devem saber, devem perceber aí no dia a dia de vocês. O sabor que grande parte das crianças gosta é o sabor doce. Porque o sabor doce, ele é um grande construtor de tecidos. Ele promove uma boa construção de tecidos, ele é anabólico, né? E então as crianças, quanto mais nova a criança, mais conectada ela está com o próprio corpo. Então ela tem uma conexão muito forte com o que ela realmente precisa para um bom desenvolvimento. E por isso ela tende a gostar, a preferir e a pedir mais pelo sabor doce. E aí cabe a nós entender aonde está presente o sabor doce, né? Então ampliar o nosso conceito sobre o que é o sabor doce na natureza. Então o sabor doce, quando a gente está falando de sabor doce, ele não deve ser sinônimo de açúcar branco refinado, né? Na verdade, de acordo com a classificação da nutrição ayurvédica, o sabor doce envolve uma série de alimentos, como arroz, como aveia, frutas, alguns legumes, né? Então, grande parte dos grãos integrais estão dentro do sabor doce, frutas, legumes, cereais. Então, é muito importante a gente ter esse olhar, né? E para a gente entender que alimentos que a gente realmente precisa dar em maior ou menor quantidade para uma criança para que ela se desenvolva de forma adequada durante essa primeira fase da vida dela. E a grande pegadinha, a grande questão que a gente vive hoje, né, é porque a indústria de alimentos, grande parte dos alimentos para crianças hoje produzidos pela indústria alimentícia tem um sabor doce, né? Então atende essa necessidade fisiológica da criança. E a criança acaba indo, se a gente não tiver esse cuidado, muitas vezes ela acaba indo para uma alimentação que tem o sabor doce, mas que não é o doce, a qualidade adequada, né? Então ela vai comer mais pão, por isso que criança, né? A criança, já viu alguma criança que não gosta de pão, de macarrão, ou de batata frita, enfim. Esses alimentos que têm muita energia, né? Tem o sabor doce prevalecendo, mas que não são alimentos saudáveis, não são a melhor fonte do sabor doce para uma criança, tá? Então, quando a gente está olhando para a alimentação de uma criança, a gente tem que considerar isso e preservar a criança desses alimentos que são prejudiciais para a saúde dela. E preferir os alimentos que têm esse sabor doce,
de forma natural e que são mais saudáveis. A Mari está perguntando aqui, Bia, como saber se um diagnóstico de sobrepeso não é apenas o CAFA atuando? Uma criança de 3 anos. Sim, vai ter o excesso de CAFA, né? Uma criança com sobrepeso. É isso que eu estou falando. A infância, como ela tem essa relação muito estreita com o dosha kapha, né? Ela traz muitos atributos do kapha. Então é um momento de construir tecidos. Mas a gente tem que cuidar para que isso não gere um desequilíbrio kapha, né? Um desequilíbrio, que o kapha não se agrave, vamos dizer assim, porque a natureza dos elementos e dos doshas está em movimento, né? Eles não são estáticos. Então a gente tem que estar sempre observando, conhecer as qualidades deles, saber a forma como eles atuam e conseguir atuar, como eu falei no início. Lembra que eu no início, não sei se você estava aí, Mari, mas eu comecei esse encontro hoje falando, olha, guardem aí na cabeça uma informação importante, que de acordo com a Ayurveda, como é que a Ayurveda consegue nos ajudar a fazer escolhas melhores para nós, né? Para a gente construir nossa saúde. Semelhante aumenta semelhante, oposto trata oposto. Então, o que isso quer dizer? Se a infância é uma fase kapha, a gente tem que nutrir na criança um bom kapha, vamos dizer assim. Ou seja, não é para você eliminar da dieta de uma criança o sabor doce, tá? Porque ela precisa desse sabor para construir tecidos, ela está numa fase de grande desenvolvimento de tecidos. Mas, 2 coisas você tem que olhar. Primeiro, a qualidade desse sabor doce que você está dando, né? Não é para ser o açúcar branco refinado, só comer mel, melado, rapadura. Não, é para ter uma alimentação completa, variada e em que o sabor doce esteja sendo apresentado de diferentes formas, seja no arroz, na forma do arroz integral, frutas, legumes, né? Beterraba, cenoura, são legumes que têm marcadamente ali o sabor doce, né? São docinhos. Enfim, e uma série de outros alimentos, né, que a gente pode dar para uma criança que vai apoiar essa construção de tecidos, mas que dificilmente vai gerar uma construção excessiva de tecidos, né? Então a gente tem que estar sempre observando isso, que se tem uma criança com sobrepeso, o que está promovendo essa construção excessiva de tecido, tá? A forma de falar, se é agravamento de kapha, é só uma linguagem, uma forma da gente se expressar. A gente pode dizer que a criança está com sobrepeso ou que ela está com kapha agravado, vamos dizer assim, mas a gente no final está falando a mesma coisa, né? É só a linguagem utilizada. É como se fosse falar em português ou inglês ou em francês, sabe? É isso que eu estou querendo dizer. Agora, se tem sobrepeso, a gente tem que olhar a qualidade da alimentação e a quantidade e a rotina, né? Que é o que eu ia falar mais para frente. Como a infância tem essa característica de promover a construção de tecido, de ser uma fase de construir, né? Seja tecido corpóreo, físico ou a nossa saúde mental e emocional, é um momento onde é muito importante as crianças praticarem exercício físico, atividade física. E isso pode ser na brincadeira, né? Isso não quer dizer necessariamente você botar a criança em atividade física, né, formal, né? Aula de judô num dia, natação no outro, balé no outro, não. Isso pode estar na brincadeira, brincar de pique-pega, pique-bandeira, enfim, né? O que a gente quiser com a criança. Mas a criança ela precisa estar em movimento, porque o movimento justamente equilibra essas qualidades do kapha, que são as qualidades que estão prevalecendo nesse momento. Tá? Então é importante a gente entender isso, que cada um de nós tem a sua constituição individual, não existe ninguém que seja igual a ninguém, a criança também ela nasce com a sua própria constituição, mas o corpo humano, a nossa fisiologia, ela obedece a algumas leis da natureza, leis naturais que são comuns a todos os indivíduos que estão aqui, independente da constituição de cada um de nós. Então, durante a infância, as qualidades, né, do kapha estão mais prevalecentes, né? Eles estão mais presentes. Isso quer dizer que é uma fase de construir tecidos, é uma fase de formar vínculo, né? E por isso que é tão importante o tempo, a quantidade e a qualidade de tempo que mãe e pai estão com essas crianças, porque é a partir da forma como a criança se relaciona com pai e mãe que ela vai construir as relações dela depois ao longo da vida, né?
Então, é o momento de construir tecido no corpo, é o momento de construir vínculos, é o momento de construir a base emocional, a base da saúde mental também. Então, é um momento muito rico e fundamental na vida de todo ser humano, né? Mas a gente precisa ter alguns cuidados para que o CAFA, para essas qualidades não começarem a gerar desequilíbrio, porque tudo em excesso é ruim. Então, ao mesmo tempo que você tem que nutrir essas qualidades que são natas da infância, ou seja, as qualidades de construção, de coesão, de formar base, né, da saúde física, mental e emocional, você tem que também cuidar para que não haja desequilíbrio, né? Então, você tem que dar também um pouquinho dos elementos que equilibram as qualidades que estão prevalecendo aí nesse momento da vida da criança. E aí você faz isso através, por exemplo, da alimentação. Então, apesar da gente saber que o sabor doce, os alimentos de sabor doce, o sabor salgado, são alimentos que têm essa característica anabólica e, portanto, contribuem para a construção de tecidos e devem estar presentes na alimentação de toda criança, é importante a gente trazer outras variedades de alimentos para equilibrar isso. Porque se eu só der para a criança sabor doce e salgado, por exemplo, porque são sabores construtores de tecido, a chance dessa criança ter sobrepeso, ter algum desequilíbrio, vai ser grande, né? Porque apesar desses sabores serem importantes para esse momento, uma alimentação saudável exige que seja uma alimentação variada, que tenha todos os sabores presentes, né? Para que a criança possa ter acesso a toda a gama de nutrientes que a natureza nos fornece. Então é importante a gente oferecer o sabor amargo para a criança, o sabor adstringente, o sabor picante, porque eles vão justamente equilibrar o sabor doce, o sabor salgado, né? Então, a nutrição ayurvédica, ela não divide os alimentos, ela não classifica os alimentos em termos de macro ou micronutrientes, mas sim em termos de sabores. E a partir desse olhar dos sabores dos alimentos, é importante a gente compor, né, as refeições das crianças com todos esses sabores. E não é difícil fazer isso, né? Como eu falei, o sabor doce está presente nos grãos integrais, legumes, frutas. O sabor doce é aquele, quero adoçar alguma vitamina, um smoothie para minha criança, para o meu filho. O que eu posso usar no lugar do açúcar? Tâmara, é uma fruta, banana, outra fruta, rapadura. Calma. Ai, quase que eu espirrei. Espirrei. Rapadura, mel, né? E outras frutas. Você pode usar para adoçar, por exemplo. Melhor do que usar o açúcar. Deixar para usar açúcar mascavo pontualmente, né? Sabor picante. O sabor picante, ele está presente principalmente nas especiarias. Então, começar a preparar o alimento com as especiarias. A gente aqui no Brasil não tem esse hábito. A gente utiliza muito cebola e alho, né, basicamente para fazer o refogado dos alimentos. Mas quando a gente começa a estudar um pouquinho de nutrição ayurvédica, a gente aprende que as especiarias são fundamentais porque elas melhoram o nosso metabolismo, nossa capacidade metabólica e dessa forma favorecem uma boa absorção dos nutrientes dos alimentos. Então, a criança, ela tende a ter uma capacidade metabólica mais lenta, é natural, né? Eu acho que eu até falei ao longo dessa semana, em algum momento aí, estava explicando por que a natureza é muito incrível, né? Por que a gente amamenta o nosso filho? Por que a gente produz leite materno para amamentar uma criança? Porque a capacidade digestiva da criança ao nascer está muito baixa. Então, ela precisa receber um alimento que foi já digerido pela mãe, né? Então, o leite materno é um alimento que a gente ingeriu, a gente pré-digeriu, então a gente fez uma digestão ali introdutória, digeriu um pouquinho aquele alimento e o corpo transformou ele em leite materno e a gente vai dar esse alimento já que passou por algum processo digestivo para dar para o bebê, para ele poder digerir, porque a capacidade digestiva dele está muito baixa quando ele nasce. E à medida que esse bebê cresce, vai se desenvolvendo, a capacidade digestiva dele vai aumentando. Mas ela é naturalmente mais baixa, por exemplo, do que a capacidade digestiva de um adolescente, de um adulto, que já está numa outra fase da vida. Tá? Então, na infância, a capacidade digestiva, o metabolismo, ele está em desenvolvimento. Ele está se formando, se fortalecendo. Por isso que bebezinho tende a ter muita cólica. Isso tudo faz parte desse processo de desenvolvimento e amadurecimento do metabolismo e da capacidade digestiva do bebê.
E que esse processo ele continua, mesmo depois que a criança já está na introdução alimentar, crianças maiores, ao longo de toda a infância, esse metabolismo, essa capacidade digestiva, ela está sendo construída, ela está sendo amadurecida. Então, a gente tem que ter esse cuidado de olhar para essa capacidade digestiva, essa capacidade metabólica e ajudar ela, né, fortalecer ela. E uma das formas de a gente fazer isso é introduzir na alimentação da criança as especiarias. Então, as especiarias elas podem estar presentes nos chás. Você pode começar a criar esse hábito da criança tomar chá, que é muito saudável, né? Claro que a temperatura da água vai depender da tolerância da criança e também do clima onde você mora, onde a criança está, né? Em climas mais quentes, se você usar um chazinho assim levemente morno ou na temperatura ambiente, está ótimo. Em climas mais frios, um chazinho um pouquinho mais quente. Então, chá é bacana e botar essas especiarias no preparo dos alimentos. Então, na hora de fazer o refogado, começar a usar gengibre, cominho, cúrcuma, né, canela, erva doce, funcho, enfim, tem uma infinidade de temperos e especiarias que a gente pode começar a introduzir já, né, desde a introdução alimentar, na verdade. Quanto mais cedo a gente fizer isso, mais fácil vai ser para a criança, porque aquilo vai fazer parte da rotina dela, do hábito alimentar dela, né? Se a sua criança, seu filho já é um pouquinho maior, você nunca introduziu nenhuma especiaria para ele, isso vai levar um tempinho mais, né? É um processo, mas vai fazendo aos poucos, né? Introduzir sei lá, começa pelo gengibre, ou erva doce, fazer um chazinho de erva doce, botar um pouquinho de gengibre na comida, na hora de fazer um refogado, enfim, vai botando aos poucos para que a criança não estranhe, né? Mas é importante fazer uso das especiarias, tá? Então, essa é a primeira dica. Segunda dica em termos de alimentação, ter uma alimentação variada, que eu já tinha falado um pouquinho. Então, ter os 6 sabores na alimentação da criança. Um prato, tipicamente brasileiro, ele tem os 6 sabores, né? Tem o feijão ou alguma leguminosa que tem um sabor adstringente. Tem o arroz, que é o sabor doce, se for um arroz integral, melhor ainda. Tem as folhas verdes escuras, né? Couve, brócolis, enfim, que tem o sabor amargo. Os legumes, alguns têm sabor doce, outros são mais adstringentes, aí vai variar um pouquinho de legume para legume. O ácido você pode incluir usando umas gotinhas de limão por cima da couve ou por cima de algum legume, por exemplo. E o picante vai estar presente nas especiarias que você vai usar para preparar o alimento. E o sal está presente em tudo, porque a gente costuma cozinhar salgando o alimento todo já, né? Então, a Carol está perguntando a partir de quantos meses pode usar sal. Olha, eu na minha prática, assim, como mãe com meu filho, com o Vicente, né? No início a gente não botava sal, fazia aquela comidinha bem, né? Logo ali no início da introdução alimentar. Os primeiros legumes a gente cozinhava no vapor e oferecia eles na sua forma natural, sabe? Com o sabor salgado próprio do alimento. Depois, à medida que ele já foi começando a fazer as refeições, porque aqui na nossa casa a gente usa um misto de BLW, né, com BLW materno, vamos dizer assim, sei lá. Que eu oferecia os legumezinhos, as frutas para ele pegar, comer, mas sempre tinha ali o pratinho dele da refeição e eu ia junto oferecendo para ele. Então, a partir do momento que passou essa fase de apresentar só os legumes ou as frutas individualmente e a gente começou a dar as refeições, eu já temperava a comida dele como tempero a nossa de casa, claro, tendo cuidado para não ter excesso de sal, excesso dos outros temperos, né? Mas fiz isso e sempre funcionou, tá? Tem que ter cuidado, claro, com o excesso. Mas se você quiser, assim, essas dicas mais específicas, né? Tem pai e mãe que precisam, que querem ter esse apoio, assim, esse olhar bem profundo e específico de alimentação infantil. Aí é bacana procurar uma nutricionista, né? Para dar esse apoio. Eu mesma procurei na época da introdução alimentar. Falei, eu sou do Rio, então fui na Eveline Duarte, que é uma nutricionista aqui do Rio que eu gosto bastante.
e ela me apoiou muito, até porque nós somos vegetarianos, né? Então eu queria oferecer para ele uma alimentação que fosse equilibrada, considerando que ele não come carne e tal. Então é importante ter essa alimentação bem variada, tá? Para as crianças. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa de falar aqui da alimentação. Sim, importante isso aqui que eu botei. Então, outro cuidado que a gente pode ter com a alimentação é a forma como o alimento é apresentado, né? Então, se a gente oferecer alimentos mais quentinhos, é bacana, porque lembra, o CAFA tem uma característica fria, a capacidade metabólica da criança está se desenvolvendo, né? Então, tudo que é quente, tudo que aquece o corpo, favorece um bom funcionamento do metabolismo, uma boa capacidade digestiva. Então, se a gente oferecer alimentos mais quentinhos, cozidos, vai ser mais fácil para o corpo da criança digerir, vai promover mais saúde para ela, já que está aquecendo o corpo dela e equilibrando essa característica mais fria que está presente no corpo da criança, tá? Você pode também variar a forma com que apresenta o alimento, né? Pode oferecer às vezes o alimento assado, às vezes o alimento cozido. O alimento assado ele é mais seco, então ele vai também equilibrar essa qualidade mais úmida, mais oleosa que está presente na maioria das crianças, né? E aí, claro que você tem que observar as características individuais do seu filho, né? Se é uma criança que, por exemplo, tende a formar gases, a ficar constipada, você dá alimentos que foram assados, pode ser que piorem a situação, que vão gerar mais gases porque é um alimento mais seco, né? O que é a formação de gases e constipação? É o excesso de ar e espaço no corpo, é o excesso de secura, um corpo que é mais seco. Então, para uma criança que sofre de gases e constipação, a gente deve dar alimentos mais cozidos, mais úmidos, ensopados, né? Nada seco, olear muito essa criança, seja através da alimentação, aumentando a oferta de óleos de boa qualidade na comida, seja através da massagem, né, aplicação de óleo na pele. Tudo isso é uma forma da gente olear a criança, diminuir a secura e tratar essa questão de gases e constipação que às vezes algumas crianças têm. E do resto é aquela conversa antiga de sempre, né? Procurar oferecer para a criança uma alimentação rica em grãos integrais, legumes, verduras, frutas frescas. Tudo isso vai promover a saúde da criança. Reduzir o máximo que der os alimentos empacotados, processados, industrializados, que, né, eu falo bastante aqui. Procurar ter na sua casa só o que você quer que a sua criança coma, né? Então isso é fundamental, e à medida que a criança cresce, mais importante é esse cuidado, né? Enquanto eles são bebês, pequenininhos, ali até 3, 4 anos, ainda não conseguem entender direito, você ainda vai conseguir, de repente, guardar uma caixa de bombom no armário da cozinha, comer sem a criança ver, mas depois que eles crescem, depois de 4, 5 anos, não tem jeito. Se você não quer que seu filho coma, sua filha coma, você não deve comer. O primeiro passo é esse, e talvez esse seja o maior desafio de ser mãe e pai, né? Porque se a gente quer que a criança tenha hábitos saudáveis, nós precisamos antes ser esse exemplo, a gente precisa antes viver esse hábito, porque a criança ela aprende pelo que ela vê, ela copia, né? O ser humano ele se desenvolve a partir do que ele vê e aí ele reproduz. Então esse é uma informação importante, um conceito-chave. E aí a gente deve criar em nós primeiro os hábitos que a gente quer que a criança desenvolva. Então, se você não quer que a criança coma açúcar, chocolate, biscoito, besteira, você não deve comer. E não deve comprar para casa, né? E aí a criança não vai ver, mesmo que ela depois, né, seja apresentada isso na casa da avó, ou na escola, ou em algum outro ambiente. Não tendo em casa, ela se acostuma, sabe? Eu vejo isso pelo meu filho. A gente não tem em casa besteira nenhuma, assim. É muito raro. Só se alguém chega e traz, aí fica né, aquele alimento ali por um tempo, depois a gente ou vai jogar fora, enfim, fazer alguma coisa. Mas a criança, quando ela cresce nesse ambiente em que todo mundo come saudável, todo mundo tem hábitos saudáveis, esse é o normal para aquela criança, né? Por mais que ela experimente fora
de casa, alguma besteirinha, algum chocolate, alguma coisa, mas no dia a dia dela, ela não tem, e isso é o que vai fortalecer a saúde dela. Não é o chocolate que comeu uma vez na casa de alguém, né? Ou, sei lá, a bala que alguém ofereceu que faz mal para a criança. O que faz mal é o cotidiano, o dia a dia. Então, se ela tem um dia a dia de uma alimentação rica, baseada nesses alimentos, grãos integrais, legumes, verduras, frutas, em que ela praticamente não consome alimentos industrializados processados, ela dificilmente vai ter algum problema, né? Exatamente, Maíra. A maternidade é a melhor oportunidade de criar uma alimentação saudável e da gente ser mais saudável em todos os aspectos, né? Porque as crianças, como elas estão nessa fase de muita absorção, elas são uma esponja. E aí, depois, quando elas vão se manifestar, elas vão mostrar todas as nossas qualidades, né? Porque elas só vão reproduzir o que elas estão vendo ao redor delas, seja na alimentação, seja nas atitudes, né? E esse é o grande desafio da maternidade e da paternidade. A gente vê nas crianças, são nossos espelhos, né? Então, às vezes dói, porque às vezes a gente vê algo que não é legal, aí dá aquele aperto, assim, nossa, eu faço isso. Mas a gente pode ver pelo lado bom da coisa, que é uma oportunidade da gente crescer, né? Tá mostrando pra gente, olha que grande oportunidade, alguém mostrando pra gente as nossas qualidades, né, menos bacanas, vamos dizer assim. Então é uma grande aventura. E aí também acho legal a gente entender que a infância é o momento em que a gente está construindo a nossa imunidade, né? Porque a gente está construindo o nosso sistema, nossa capacidade digestiva está sendo construída na infância, está sendo amadurecida e, consequentemente, é uma fase de construção do sistema imune. O sistema imune ele vai ser construído primeiro a partir do que a mãe fornece, seja durante já o parto, né? Se uma criança que nasce pelo canal vaginal, por exemplo, ela já tem ali acesso, o primeiro contato dela com os micro-organismos que habitam a mucosa vaginal da mãe, e isso vai compor o microbioma da criança. Seja depois da amamentação, né, o contato pele a pele, em que a criança vai ter contato com todo esse microbioma que está na pele da mãe. O leite materno também vai fornecer, né, essa base, esses elementos necessários para a construção desse sistema imune. E o que a gente oferece para a criança depois, em termos de alimentação e estilo de vida, também vai construir isso, né? E o próprio contato da criança com diferentes micro-organismos, por isso que a criança adoece bastante, né? Porque a gente precisa adoecer para ir construindo o nosso sistema imune, né? É a partir desse contato com micro-organismos que a gente vai construindo o sistema imune. Então, a criança costuma adoecer muito. E o fato dela estar com essa capacidade digestiva ainda em fase de desenvolvimento e amadurecimento contribui para isso. Em geral, uma criança ela adoece, fica resfriada, né, muito mais vezes do que um adulto saudável, porque ela está nessa fase de construir imunidade, de construir uma capacidade digestiva mais forte, de amadurecimento do metabolismo. Então, é normal que ela fique doente com mais frequência do que um adulto. Mas é muito comum também que a criança se recupere muito mais rápido, né, do que o adulto, dos resfriados, essas doenças comuns da infância, tá? E aí, entrando um pouquinho no estilo de vida, a gente tem que sempre olhar para esses os três pilares da saúde, né? Sempre que a gente está falando de saúde, a gente tem que olhar para os três pilares da saúde, que são a alimentação, sono e o uso da energia sexual. No caso da criança, ela ainda não está na fase de utilizar a energia sexual dela, né? Ela ainda não entrou na puberdade, que é quando marca o início da nossa vida reprodutiva, sexual, mas a gente tem como cuidar dos aspectos relacionados à saúde que dizem respeito à alimentação e sono, estilo de vida de um modo geral. Então, o estilo de vida inclui os cuidados com o sono, os cuidados com a prática de exercício físico. Uma criança ela precisa estar em movimento, justamente para equilibrar essas qualidades que tendem a prevalecer na infância, que é a estagnação, que é a qualidade mais fria, mais pesada. Então, o exercício físico, ele traz movimento, ele melhora a circulação, enfim, né, só benefícios. Uma criança, ela precisa estar em movimento, ela tem muita energia.
Então, uma criança que fica muito parada, né, uma criança, por exemplo, que fica muito tempo em frente a uma tela, seja de televisão, computador, celular, o que for, isso é muito prejudicial para o desenvolvimento dela, seja para o desenvolvimento e para a saúde do corpo físico, seja para o desenvolvimento e saúde da saúde mental e emocional dessa criança. Então, é muito legal a gente garantir tempos, né, diários para a criança se exercitar, pegar sol, né, estar em contato com a natureza, melhor ainda, essencial, muito importante, botar o pé na terra, né, ver o que é possível para você e proporcionar isso para a criança, é muito importante. Sono é fundamental, né, então estipular rotinas de sono, horários para dormir, isso é muito legal e muito importante para a saúde infantil. E da mesma forma que eu falei para a questão da alimentação, vale aqui para essa rotina de sono, né, e de autocuidado. A criança, ela copia, ela faz o que o ambiente faz. É assim que ela aprende. Então, se a gente quer que a criança que ela durma cedo, que ela tenha boas noites de sono, a casa, o ambiente onde ela está, tem que favorecer isso, tem que proporcionar isso, né? Porque se é uma casa que tem muito movimento à noite, que estão todas as luzes acesas da casa, super estímulos, pessoas conversando, né? Ou seja, a vida segue como se nada tivesse mudado, ou seja, como se o sol já não tivesse ido embora e a noite chegado. A criança, assim como os adultos, não vai dormir cedo, né? Ela vai continuar até que ela cai de exaustão, ela desiste. Enfim, então é importante a gente criar esse ambiente que favoreça o sono, né? O sono é muito importante para a saúde. E quando a gente dá esse sono de qualidade para a criança, a gente está construindo um importante pilar aí para a saúde dela. Então é realmente ter esse cuidado, depois que o sol se põe, de criar um ambiente que favoreça o sono. O que quer dizer isso? Luzes mais baixas, conversas mais tranquilas, menos estímulos, né? Nenhuma tela ligada, preferencialmente, especialmente se tem criança na casa. As crianças são muito mais sensíveis, né? As telas, elas bloqueiam a produção de melatonina. Melatonina é um hormônio que a gente precisa produzir para ter sono, e ele é produzido em quantidade suficiente para a gente ter sono quando a gente está no escuro. Se a casa está toda acesa, se tem um monte de tela, um monte de estímulo, especialmente de luz, como que o corpo vai produzir melatonina na quantidade suficiente? Então, considerar isso é importante, tá? Para que a criança vá dormir cedo, né? E a criança, ela tende a dormir mais do que um adulto, né? Essas horas de sono que a criança precisa, essa quantidade vai diminuindo à medida que a criança cresce, tá? E também isso é um ponto importante, aquela soneca da tarde, entender quando que está na hora de parar com a soneca da tarde, né? E um bom sinalizador disso, que eu lembro que com o meu filho, por exemplo, né? Ele dormia, quando o bebê dormia várias vezes por dia, normal, dormia à noite, ok. E aí, à medida que ele foi crescendo, as sonecas do dia foram diminuindo, até que sobrou uma soneca só, que era a soneca da tardezinha ali, depois da hora do almoço. Mas aí chegou um momento que eu comecei a ver que aquela soneca estava impactando a hora dele dormir, que ele começou a não sentir sono, né? Ficava muito agitado na hora que ele estava ali acostumado a ir dormir, volta de 7h30 da noite. E aí a gente conversou com o pediatra falou, já está na hora de tirar a soneca da tarde, ele já não precisa mais dessa soneca da tarde. Aí eu tirei e realmente regularizou o sono da noite. Então é a gente observar, né, esses padrões, os padrões de sono e esses sinais que vão nos indicar quando é o momento de parar com a soneca da tarde, quando é o momento que o corpo não precisa mais da soneca da tarde, porque ele pode gerar realmente um desequilíbrio, né, para o corpo, estimular a formação de mais tecido, sobrepeso, que foi a pergunta até que a Mari falou. Então, as sonecas da tarde, por exemplo, elas são benéficas até um determinado momento da infância. A partir de um determinado momento, elas já não são mais benéficas e, na verdade, vão acabar contribuindo para desequilíbrio, tá? Acho que eu falei de tudo aqui que eu tinha anotado aqui dos pontos que eu achava bacana compartilhar com vocês. Sim. Então, uma coisa aqui que é importante. Se acontecer da criança ficar doente, né? Em geral, a infância, ela é marcada por muitas situações de congestão nasal, muco, meleca,
né? A criança ficar entupida, encatarrada, que tem a ver muito com essa fase da vida, né? Que a criança está passando, está vivendo. Quando isso acontecer, é muito bacana a gente retirar da alimentação da criança os alimentos que são mais formadores de muco, né? Como glúten, laticínios, açúcar. Tá? O ideal é sempre a gente equilibrar e dar o mínimo desses alimentos, tá bom? Glúten, laticínio e açúcar, eles devem ser dados em doses homeopáticas, especialmente nos dias atuais em que a qualidade do glúten, a qualidade do laticínio que a gente tem é muito ruim. Açúcar nem se fala, né? Açúcar branco nem se fala. O ideal é não dar. Então isso é importante. E você pode também, as próprias ervas que eu falei, as especiarias, elas vão contribuir muito para fortalecer essa capacidade metabólica das crianças. Mas se tem momentos do ano em que você sente que a criança tende a ficar mais resfriada, por exemplo agora, né, transição do inverno para a primavera, início de primavera, é muito comum vir a criança ficar resfriada, as viroses acontecem muito nessa época. Então você pode dar, por exemplo, experimentar, dar para a criança um melzinho com um pouquinho de pimenta preta, porque isso fortalece o sistema respiratório dela e também o sistema digestivo. O ideal é que seja um mel velho, ou seja, um mel que tem mais de 6 meses após a sua data de fabricação e que seja um mel cru, tá? Aí você tem que procurar na sua cidade onde vende mel cru, ou seja, onde vende mel que não passou por um processo de aquecimento. E pode ir variando essas especiarias junto com mel, sabe? Nesses momentos em que você sente que a imunidade da criança dá uma rateada, você pode oferecer todo dia em jejum um pouquinho de mel, uma colherzinha assim de café de mel, cru de preferência, com mais de 6 meses de fabricado, com um pouquinho de gengibre em pó, ou um pouquinho de pimenta preta em pó, ou um pouquinho de canela, né? Que são especiarias bem aquecedoras e que contribuem para a eliminação do muco e para o fortalecimento do sistema digestivo, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Sabor adstringente seria as leguminosas, todas elas têm sabor adstringente, feijões, lentilhas, grão de bico, todas elas têm sabor adstringente. Caju tem sabor adstringente, caqui tem sabor adstringente. O sabor adstringente é aquele que quando a gente bota na boca, dá aquela cicazinha, né? Dá uma ressecada. Alguns alimentos esse efeito é muito proeminente, vamos dizer assim, como caju, né? Um caqui mais verde vai ter esse efeito também, a casca do caqui principalmente. Outros alimentos isso não é tão evidente como, por exemplo, as leguminosas, mas todas elas são adstringentes. E também as cascas dos legumes costumam ter um pouquinho mais de adstringência, né? A casca da batata, por exemplo. Enfim, alguns alimentos têm adstringência de forma mais presente. Tá bom? Mais alguma dúvida? Os chás, Carol, pode dar junto, começou a introdução alimentar, né? Pode dar chá, né? Junto com a água, pode dar chazinho de erva doce, de camomila, enfim. É sempre legal conversar com um pediatra que acompanha o bebê ou a nutricionista que acompanha, porque podem ter ervas, né? Se a criança tem alguma questão específica, algumas ervas podem não ser boas para a criança, mas em geral, né, não tem problema nenhum dar um chazinho de erva doce, um chazinho de camomila, de hortelã, essas ervas eu gosto bastante, sempre ofereci para o Vicente e na escola, meu filho estuda numa escola Waldorf, né, aqui no Rio, e lá na Waldorf eles dão chá também, dão chás para as crianças, é muito legal, e aí você vê as crianças bebendo chá, é demais, né? Você consegue assim, o chá nada mais é do que uma água medicada, né? Você está dando uma água para a criança beber, para qualquer pessoa beber, que está com as propriedades daquela erva. Então é muito legal, é bem bacana a gente começar a introduzir esses hábitos na nossa vida e na vida dos pequenininhos. Oi, Beatriz. Ok, gente?
Se vocês quiserem que eu fale mais sobre as crianças, podem mandar pergunta que a gente vai fazendo live aqui sobre a saúde infantil, que eu adoro falar sobre isso também. Os alimentos mais cozidos podem perder os nutrientes, mas em alguns casos compensa para ajudar na digestão, certo? Sim. Os alimentos crus, né, eles são mais secos e mais frios, tá? Então, quando a gente vai cozinhar o alimento, de fato, quando a gente cozinha, você tem alguma perda nutricional, mas é só você não cozinhar em excesso, né? Então, se você deixar os legumes mais al dente, tá ótimo, tá maravilhoso, porque o fogo do cozimento, ele é como se ele fizesse uma pré-digestão do alimento pra gente, né? Ele digere um pouquinho o alimento pra gente, para facilitar a nossa digestão, né? Então, o alimento cozido, quente, ele é sempre mais fácil para o corpo digerir, e pelo fato do fogo já ter digerido ele, né? E ele não tem, né, o atributo frio e seco que está muito presente no alimento cru, vai deixar de estar presente se o alimento foi cozido, né, tá quentinho. Então, o alimento cru, ele tem esses atributos, né? Ele é frio, por mais que ele esteja na temperatura ambiente, mas ele é mais frio do que o alimento tá quentinho, e ele é seco. Então, isso aumenta as qualidades do frio e do seco no corpo, tá? Por isso que isso quer dizer que você não vai dar salada para a criança? Não, pode dar salada, né? Toda a composição, a mistura, o quanto que você vai dar do alimento, né? Você pode dar alimentos crus para as crianças, tendo os cuidados devidos com a higienização do alimento, claro, né? E também levando em consideração as características individuais de cada criança, né? Se é uma criança que tende a ter constipação e gases, por exemplo, é uma criança que vai tolerar menos o alimento cru. O alimento cru vai ser muito mais difícil para essa criança digerir, né, do que para uma criança que não tem essas questões, por exemplo, tá? Então, a gente observar isso, né? As qualidades individuais da criança e as qualidades do alimento. E também as qualidades do clima, né? Por exemplo, no verão, o verão é um período muito mais convidativo para a gente comer os alimentos, mais salada, né, do que o inverno, porque no verão está mais quente, então o corpo naturalmente pede por alimentos mais frios, mais frescos. Então, né, é um momento em que a gente quer comer mais saladas, mais alimentos refrescantes, que nos refresquem, né? Mas sempre lembrando que quando a gente está falando dessas qualidades frias e quentes do alimento, a gente está falando da característica intrínseca daquele alimento. Por exemplo, uma melancia, né? É indiscutível que uma melancia tem um atributo frio nela, porque ela refresca o corpo. A gente come uma melancia, você não sente uma refrescância, uma água de coco também, né? Mas a gente não deve, de acordo com a Ayurveda, nunca ingerir os alimentos gelados. Eles devem estar em temperatura ambiente. Então, na hora de comer uma fruta que esteja na geladeira, o legal é tirar da geladeira, deixar um tempo fora da geladeira até que a fruta esteja na temperatura ambiente, ou a bebida, antes de ingerir, tá? Isso também ajuda a gente a cuidar, contribui para a gente cuidar da nossa capacidade digestiva e, claro, da capacidade digestiva da criança. Então, a criança ela não deveria tomar nada gelado, porque como ela já tem a capacidade digestiva mais fraca, ela está amadurecendo o seu metabolismo, está numa fase de amadurecimento do metabolismo, ela não deveria tomar nada gelado. É muito mais nocivo para uma criança tomar algo gelado ou comer algo gelado do que para um adulto, por exemplo. Pode sim oferecer os alimentos cozidos com casca, sim, devidamente higienizados, pode. A única questão da casca aí também entra na nossa observação, né, em relação ao nosso corpo e a da criança. A casca dos legumes, por exemplo, a casca ela costuma ter mais adstringência, né? Então, vamos supor, uma batata. Você pode fazer ela com casca ou sem casca. Se você tira a casca, ela fica mais fácil de ser digerida, porque você tirou a casca da batata, ela é muito adstringente, né? Cenoura, aqui em casa, eu só descasco aqui em casa, na verdade, a batata. Acho que abobrinha, às vezes eu descasco, às vezes não, porque, por exemplo, aqui a gente compra tudo orgânico, né? Então, tudo bem comer a casca, porque tem essa questão também. Se o alimento não é orgânico, ao retirar a casca,
Isso também ajuda, né, nesse processo de eliminar os venenos que estão ali no alimento. Como aqui em casa, legume, verdura, é tudo orgânico, dificilmente não é, a gente come tudo com casca, né? Bota a cenoura, limpa, higieniza e cozinha com a casca. Aí é a preferência de cada um e também como que o organismo responde, né? Porque tem realmente alguns legumes, como eu dei o exemplo da batata, que quando você deixa a casca, ela fica mais difícil de ser digerido, o alimento. Aí pode gerar gases, pode gerar estufamento da barriga, né? Mais alguma dúvida, gente? Não? Bom, então estamos encerrando. Daqui a pouco mesmo o tempo já estamos aqui há 1 hora falando sobre as crianças. Foi muito gostoso. Se você tem mais dúvidas sobre saúde infantil, me manda. Eu trago aqui mais esse tema. Tá bom? Que bom que vocês gostaram. Foi muito bom estar aqui com vocês. E vamos lá, vamos juntas construir a saúde dos pequenos, né? É muito importante. A melhor coisa que a gente pode dar para uma criança é isso, construir essas bases sólidas, né? Todo o resto é supérfluo, é secundário. O que é muito importante é a gente dar meios, né, para que a criança tenha uma boa saúde física, mental e emocional. Se um indivíduo, né, imagina você aí, hoje, com 30, 40 anos, sei lá, com a idade que tiver, mas adulto, né, como você está hoje. O quão importante é ter saúde física, mental e emocional? Vocês não percebem isso na vida de vocês? Eu percebo na minha vida, tipo, caraca, é só isso que importa, né? Ter saúde no corpo, ter uma mente sã, saber lidar com as minhas emoções, nada mais importa, só isso. Porque se a gente tem isso, tudo flui, tudo acontece, né? Então, e isso é construído na infância. Então é muito importante a gente ajudar, né, as crianças nessa construção. Tá bom? Um beijo grande e até semana que vem, até segunda-feira. A gente tem um encontro de novo aqui às 9 da manhã, tá bom? Um bom fim de semana para todo mundo. Aproveitem bastante. Descansem. Um beijo.